paz do Senhor, irmãos. Amém? Então vamos nos pôr de pé. E quem está feliz nessa noite, dá um glória a Deus. Aleluia. Ansiávamos estar na presença do Senhor. Ansiávamos estar neste lugar. Então, pega a tua Bíblia. Eu vou fazer uma leitura que está em Salmo. Salmo 108. E vai agradecendo ao Senhor, porque nós falamos agora há pouco. Esse culto saiu nos 45 do segundo tempo. Esse culto é porque era Santa Ceia. Por isso que o Senhor permitiu. Então, é um culto especial, um culto de louvor ao Senhor. Salmo, capítulo 108, amém? A palavra do Senhor diz assim: firme está o meu coração, ó Deus. Cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Despertai saltério e harpa, quero acordar a alva. Render-te-ei graça entre os povos, ó Senhor. Cantar-te-ei louvores entre as nações, porque acima dos céus se eleva a tua misericórdia e a tua fidelidade para além das nuvens. Aleluia. Repita comigo o versículo 4 da minha tradução. Porque acima dos céus se eleva a tua misericórdia e a tua fidelidade para além das nuvens. Aleluia. Glória a Deus, Ele é fiel. Ele está aqui nesta noite. Ele preparou esta noite. Então fecha os teus olhos e entra na presença do Senhor. Entra na sala do trono, para que você chegue até Ele como aroma suave. Abra os teus lábios e exalte ao teu Deus. Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, porque eu estar aqui, meu Deus, é o que nós mais queríamos, Pai. Estar na tua presença, Senhor, é o que nós mais desejávamos, meu Deus. E o Senhor concedeu, Pai. Aqui estamos, meu Deus. A tua casa está repleta por um espírito de alegria, Senhor. Que desperte a harpa, que desperte o saltério, que as nossas vozes cheguem até a tua presença, Pai. E que o mundo olhe e diga: por que esse povo está alegre em meio à tragédia? Estamos alegres porque o nosso Redentor vive. Porque o nosso Redentor nos sustenta. A nossa alegria não é humana. A nossa alegria provém do Senhor, meu Deus. Então, Pai Celestial, nessa noite abre o céu, Senhor, e enche a tua casa, Pai. Derrama no altar, meu Deus, a tua presença, Senhor. Que o fogo do céu desça, Pai, e que nós por ti sejamos incendiados, meu Deus. Pois é, Pai, no nome de Jesus Cristo, aquele que venceu a morte, que levou sobre si as nossas dores, que levou sobre si as nossas transgressões, no nome que está acima de todo nome, que nós te adoramos essa noite, Pai. Pois é no nome de Jesus que nós a ti oramos e a ti agradecemos, meu Deus. Amém? E graças a Deus. Aleluia. Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção no privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir sua mão. Teria a mesma alegria de vê-lo bem perto, bem junto a mim.
olhos serenos e meigos, oh, como eu seria tão feliz assim. Queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo. Inspirava fé e também confiança, e dava a todos um gozo infindo. Ao ver as gravuras dos quadros pintados, daquilo que dizem ser o meu Senhor, meu ser não aceita o que está na tela, porque é falsa a inspiração do pintor. Não creio num Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio num Cristo de rosto alegre. Eu creio num Cristo que é vencedor. Um dia também eu verei face a face, e assim eu creio pela minha fé. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como Ele é. Queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo. Inspirava fé e também confiança, e dava a todos um gozo infindo. Um dia também eu verei face a face, e assim eu creio pela minha fé. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como Ele é. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como Ele é. Aleluia. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus a toda a igreja. Uma alegria muito grande poder rever a todos os irmãos reunidos. Aleluia. E saber que até aqui o Senhor nos abençoa. Todos estão bem.
Graças a Deus. Todos guardados debaixo da mão do Todo-Poderoso. E nós sabemos que nós estamos aqui por causa dele. Porque ele é fiel para nos abençoar, para nos proteger e para nos guardar. Amém? Diga assim: a ele, a Jesus, toda a honra e toda a glória. Vamos aplaudir o Senhor e adorar a Deus. Aleluia. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos falar com Deus. Aleluia. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero te agradecer pela oportunidade de mais uma vez nós estarmos aqui reunidos. E sabemos, ó Deus, que foi o Senhor que preparou este momento tão precioso para nós, Pai. O Senhor nos presenteou. Aleluia. O Senhor, meu Deus, nos alegrou, Pai. Foi como um refrigério para as nossas vidas, porque só o Senhor sabe o quanto nós estávamos precisando de estar aqui na Tua casa, Senhor. O quanto nós estávamos precisando de estarmos aqui reunidos com os irmãos, Senhor, de podermos receber a Tua palavra, Senhor, para que nós possamos ir em frente, Senhor, de maneira, Pai, que nós aqui viemos nesta noite para Te adorar, para Te glorificar e para render a Ti a honra e a glória que lhe é devida, Senhor. Meu Deus, nós queremos Te agradecer pelo zelo, queremos Te agradecer pelo cuidado, queremos Te agradecer, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito, meu Deus, por nós. Nós sabemos, meu Deus, que o mundo está gemendo, o mundo está chorando, o mundo está, meu Deus, assustado, mas nós queremos Te pedir para que a Tua igreja nesta hora possa ter, meu Deus, um posicionamento pelo qual até aqui ela foi preparada, Senhor. A igreja precisa ser luz nesta hora, a igreja precisa ser referência nesta hora, a igreja precisa ser o esconderijo do Altíssimo nesta hora, a igreja precisa, meu Deus, expressar para todas estas pessoas o lenitivo, a paz que esse mundo nunca pôde e agora muito menos pode dar, Senhor. Então, meu Deus, que as nossas vidas seja a expressão verdadeira de tudo isso, que nesta hora a gente não venha falhar, Senhor, que a gente não venha faltar. Tudo aquilo, todos os cultos que nós aqui estivemos, toda a palavra que nós recebemos, toda a formação, meu Deus, espiritual que nós recebemos e tivemos, Pai, que nesta hora sirva para que a gente possa, meu Deus, fazer com que este mundo possa olhar para nós e não ver nada em nós a não ser Cristo, meu Deus. Que Cristo esteja na nossa casa, que Cristo esteja neste lugar, que Cristo esteja na nossa face, que Cristo esteja no nosso falar, no nosso agir, no nosso proceder, Senhor. Tudo aquilo que viemos a fazer, tudo aquilo que viemos, meu Deus, a realizar, que possa, meu Deus, revelar a Jesus Cristo para este mundo que está necessitado, Senhor. Meu Deus, nos ajuda agora, Senhor, nos capacita e nos fortalece agora, para aqueles que nunca entenderam o motivo, meu Deus, de estarmos sempre em Tua casa, que agora, meu Deus, possa ser compreendido, porque, meu Deus, a Tua palavra, meu Deus, os Teus ensinamentos, meu Senhor, eles resplandecem justamente no meio das trevas,
justamente no meio do perigo. É no meio da dor, meu Deus, que nós compreendemos a nossa fé. É no meio, meu Deus, das dificuldades que nós entendemos porque nós servimos a um Deus tão vivo e tão poderoso, Pai. É no meio, meu Deus, de um momento de pandemia como este, que nós temos que compreender porque o Senhor nos trouxe a este lugar, Senhor. Então, que cada um seja um instrumento em tuas mãos, e que ninguém venha falhar, Senhor, mas que todos nós possamos corresponder, aleluia, às expectativas do Senhor na nossa vida. Pois, meu Deus, assim, Pai, juntos, unidos aqui na Tua presença, nós oramos, nós te pedimos a Tua bênção, a Tua palavra nesta noite, agora e para todos sempre, no nome do Senhor Jesus. E todos digam comigo amém. Vamos aplaudir bem alto, Senhor, bem alto a Jesus. Aleluia, glória a Deus. Abre a sua Bíblia. Hoje, nesse domingo de Páscoa, você sabe, a nossa Páscoa é Cristo. Amém, irmãos? Então, nós comemoramos de uma maneira diferente. A Páscoa terminou. Cristo celebrou a última Páscoa. Nós celebramos a Santa Ceia, que é o que o Senhor Jesus instituiu no lugar da Páscoa. E é por isso que nós, então, temos ensinado a igreja a participar da ceia do Senhor, né? Então, eu quero que você abra aí a sua Bíblia comigo, no Evangelho escrito por Mateus, no capítulo de número 24. Como essa matéria da Páscoa já é uma matéria vencida, a igreja já conhece, já sabe, nós não vamos estar falando sobre Páscoa. Eu acho que não tem necessidade nesse momento. É muito importante falarmos sobre ela, mas nesse momento eu acho que é muito mais importante nós termos uma direção para os nossos passos de amanhã, os nossos passos futuros. Então nós vamos fazer uma leitura em Mateus, no capítulo de número 24, a partir do versículo de número 15. E diz assim a palavra do Senhor: quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou ei-lo no interior da casa, não
acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até ao ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Amém? Então vamos nos assentar, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha, eu quero fazer com você, antes de nós meditarmos aqui nesse texto da palavra, algumas considerações. A primeira consideração que eu quero fazer está no versículo 1, finalzinho dele. Finalzinho do versículo 1, que é o 15 que nós lemos, ele diz assim, né? O versículo 15, é o primeiro versículo que nós lemos. Então no finalzinho ele fala assim: quem lê, entenda. Então veja que esta palavra aqui, ela não é para o mundo inteiro, porque o mundo não vai conseguir compreender esta palavra aqui, porque nesta palavra existe um segredo, nesta palavra existe um mistério, um segredo de Deus, um mistério de Deus, que só pode ser revelado para quem? Para quem lê. Quem lê, entenda. Agora, para quem não lê, não vai entender nunca. Ainda que você fale, ainda que você explique, se a pessoa não é daqueles que lê a palavra, não vai entender, não vai conseguir compreender nada. Então, esta palavra aqui tem um mistério nela, tem um segredo nela, que está revelado para a igreja, porque quem é que lê a Bíblia, pessoal? É a igreja do Senhor Jesus. Não são todas as igrejas. A Bíblia só é lida pela igreja do Senhor Jesus, porque às vezes a igreja tem a sua própria Bíblia, a igreja tem os seus próprios ensinamentos, a igreja tem os seus próprios dogmas, mas só a igreja do Senhor Jesus é que faz menção da palavra de Jesus. Então, veja que Deus quer revelar para a sua igreja um mistério. Que mistério é esse? Exatamente os segredos para que a gente possa viver nesses últimos dias. É a maneira que nós vamos conseguir vencer os obstáculos dos últimos momentos. Por quê? Porque esses últimos momentos, eles não estão preparados para ser momentos fáceis. Para quem lê a Bíblia de verdade, porque eu conheço diversas pessoas que estão aí vivendo uma vida totalmente enganada, achando que as coisas vão ser fáceis, achando que Jesus vai voltar e vai estar tudo tranquilo. Não, claro que não, a Bíblia não fala isso. Nós vamos experimentar momentos difíceis, a ponto da igreja pedir a volta do Senhor Jesus. Nós vamos clamar por isso, nós vamos, a gente às vezes fala com alguns irmãos, e a gente fala assim: olha, Jesus vai voltar para buscar a igreja. Quantas vezes a gente ouviu um irmão, uma irmã dizer assim: glória a Deus, eu creio nisso, mas que não seja agora, porque nesse momento eu tenho esse plano, eu estou pensando em me casar, eu estou pensando em ter um filho, que o Senhor não vem agora, né? Mas veja que a Bíblia fala que nós vamos viver o momento que precede a volta de Jesus, que não vai ser esse o pensamento. O pensamento vai ser de: puxa, que Ele venha logo, que Ele venha logo. Então, para que a gente possa pensar dessa maneira, nós vamos estar passando por momentos difíceis. A Bíblia fala que vai ser semelhante esse momento ele é reconhecido como o momento da angústia de Jacó. Aquele momento ali
em que Jacó ia se encontrar com Esaú, tinha que passar pelo Val de Jaboque, e ali mostra a angústia dele. Ali é um símbolo da angústia da igreja para ter um encontro com o Senhor. Dias difíceis. A Bíblia fala em dias trabalhosos. Então é necessário que nesses dias difíceis, são dias de trevas, vamos dizer assim, dias difíceis, dias de escuridão, dias de trevas para o mundo, mas a igreja vai caminhar na luz de Jesus Cristo. Amém? Você crê nisso? E eu creio nisso. Nós vamos saber pela palavra qual é o caminho, a direção que nós devemos andar. Então, essa palavra que você vai receber, ela é uma revelação de mistérios de Deus para quem lê a Bíblia. Esta palavra, no versículo de número 27, fala assim, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então, esta palavra aqui, ela está num determinado tempo bíblico. E, às vezes, essa leitura aqui de Mateus 24, também de Apocalipse, faz-se uma mistura, porque a vinda de Cristo acontecerá em 2 tempos, em 2 momentos. O primeiro, para a igreja, e o segundo, com a igreja. Aleluia. A primeira vem para buscar a igreja, ressuscitar os que estão mortos e arrebatar os vivos. Depois disso, Jesus volta com a igreja para a salvação daqueles que ficaram na grande tribulação e também da nação de Israel, pessoal. Então, às vezes, essas 2 vindas aí, elas se confundem. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Quando a pessoa fala assim, a respeito dos sinais da vinda de Cristo. O sol vai ficar assim, a lua vai ficar assim. Estes sinais não é para a primeira vinda. Esses sinais é para a segunda vinda. Entendeu? Essa primeira vinda, não haverá sinal. Como assim, pastor? Está escrito na Bíblia. Ele vem como um ladrão. O ladrão não dá sinal. O ladrão não avisa. Então, essa primeira, ele vem de repente. De repente. E olha o que o texto fala. Assim como, olha aí, assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente. O que está dizendo aqui? De repente, de uma maneira rápida. Um outro texto que fala, num abrir e fechar de olhos. De repente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então, nesse texto aqui, nós vamos com cuidado fazer agora aqui uma separação das coisas, porque aqui alguma coisa fala da grande tribulação, e você sabe que a grande tribulação é depois da volta do Senhor Jesus para a igreja. Mas nesse texto aqui também fala a respeito da volta de Jesus, que está antes da tribulação. Então nós vamos separar estas coisas para que a gente possa compreender. O versículo 15 está dando aqui um apontamento de um sinal que vai acontecer no momento da grande tribulação. Aqui na minha Bíblia, por exemplo, acima do versículo 15, eu tenho esse título, a grande tribulação. Você deve ter também aí na sua. Então, o ponto maior da grande tribulação vai ser esse, porque às vezes a pessoa pode falar assim, será que esse é o momento da grande tribulação, pessoal? Será que essa pandemia faz parte da grande tribulação? Então, claro que não. Tanto não faz, porque nós estamos aqui.
Isso quer dizer que Jesus ainda não, porque quando Jesus voltar, eu não estarei mais aqui. Amém, irmão? Pode aplaudir e glorificar o Senhor. Aleluia. Avisa o irmão, fala, irmão, eu não estarei mais aqui não, irmão. Então, se eu estou aqui, é porque Jesus ainda não voltou. É isso. Então, quer dizer que a grande tribulação vai ser pior do que isso que nós estamos vendo. Muito pior. Muito pior. Você vai ver aí no texto, nós acabamos de ler, que se não abreviasse os dias da grande tribulação, ninguém conseguiria suportá-lo, de tão terrível que vai ser. E qual vai ser o grande sinal, o momento ápice da grande tribulação? O momento ápice vai ser aí, ó, quando for visto o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo. O que é isso aí? Aí é a idolatria, irmão. É a presença do anticristo, a presença do diabo, tomando o lugar santo, porque vai acontecer isso. O inimigo vai profanar as coisas santas de Deus. Então, quando isso acontecer conforme foi predito, pelo profeta Daniel, então aí sim se identificará com clareza o momento da grande tribulação, porque a grande tribulação, ela começa em desordem, mas ela começa colocando ordem, numa falsa paz, que o anticristo, que a besta e que o falso profeta vai trazer a este mundo. Então veja bem, quando a igreja for arrebatada, a igreja vai ser arrebatada num momento muito difícil, muito complicado, de caos político, caos religioso, caos econômico, mais o arrebatamento, mais esse resultado das pragas, das pestes, das pandemias, vai estar um caos. Então o anticristo, a besta, o falso profeta, assume num momento de caos, e parece para aqueles que ficarem que as coisas vão estar resolvidas. Então essa falsa paz, ela vai ser revelada de que ela não é verdadeira, quando o abominável entrar no lugar santo. Aí eles vão entender. Então, quando isto acontecer, vai ser o momento ápice da grande tribulação. Aí é que vai acontecer a grande tribulação. Aí é que as coisas vão ficar muito difíceis. E se os dias não fossem abreviados, ninguém suportaria, né? Então, só que antes disso acontecer, diz aí o versículo 16. Então, veja bem, essa palavra não é para os que estão lá na grande tribulação. Essa palavra é para nós agora. É para quem ler a Bíblia agora. Porque quem lê vai precisar entender. Lá na grande tribulação as pessoas vão ler a Bíblia? Não. Não vai ter a palavra de Deus na grande. E ainda que alguém leia, vai entender? Não, não vai, porque o Espírito Santo foi tirado. O Espírito Santo vai ser tirado junto com a igreja. É o Espírito Santo que vai levar a igreja a encontrar com o Senhor Jesus nos ares. Então lá ninguém, não vai ter palavra, não vai ter ninguém que entenda. Então, isso que nós vamos ler agora é para nós. Então, quem lê, entenda. Entenda o quê? Que antes que esse tempo de grande tribulação aconteça, o segredo é este aqui, ó. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os... Então isso aqui é para nós, ó. Antes que a grande tribulação venha, porque ela está vindo, nós estamos nos aproximando dela. Aqueles que estiverem na Judéia, fujam para os... Então Deus está falando isso com você hoje.
você que entende a palavra de Deus, se você estiver na Judéia, é importante que você saia da Judéia e vá para onde? Para os montes. O que a palavra de Deus está dizendo? Naquela época, eles tinham uma separação geográfica ali, lógico que imaginária, eles que haviam feito não tinha muro, não tinha cerco, mas era uma separação ali geográfica, que era estabelecida em um lugar chamado Judéia, num outro lugar chamado Galileia, e uma outra região que era a região de Samaria. Então, o território deles estava dividido nesses 3 lugares: Judéia, Galileia e Samaria. A Judéia era o lugar mais populoso, era o lugar onde havia uma concentração maior de pessoas, porque foi justamente nesse lugar estabelecido e nominado como Judéia, que abrigou aqueles que retornaram lá no passado, né, do exílio. Então era o lugar mais habitado. Então o que a Bíblia está dizendo? Olha, você que vive aí no meio de muita gente, você que está aí muito estressado, você que está aí numa correria, você que está atrasado, vive atrasado por causa de tanto compromisso, agora não é hora de viver assim. Agora é hora de você sair dessa velocidade. É hora de você sair desse complexo e é hora de você ir para onde? Para o monte. O monte era o quê? Um lugar de reflexão. Um lugar de orar. Diga para quem está do teu lado, agora é hora de orar, irmão. É hora de colocar a vida em ordem. É hora de entrar no tempo, se organizar, ter disciplina, prestar atenção, porque uma escapada, pronto, você perdeu a guerra. Agora não é hora de você estar aí tão, às vezes, impregnado naquela aceleração tremenda, e de repente ter uma atitude precipitada, porque quando que a gente é precipitado? Na correria. Quando que a gente toma uma atitude errada? Quando nós estamos apressados. Então agora sai dessa pressa, sai do meio dessa multidão, e vive uma vida medita naquilo que você vai fazer, pensa no que você vai falar, nos compromissos que você vai assumir, naquilo que você vai comprar, naquilo que você vai vender. Agora é a hora de ser crente, irmão. Agora é hora de viver a sua fé. Amém? Pode aplaudir e glorificar o Senhor Jesus. Então, quem lê é para entender essas coisas, mas é para sair daqui hoje pensando nisso e colocar em prática, viu? Colocar a tua vida em ordem, colocar a tua vida na presença de Deus. Ninguém vai sair daqui para fazer uma oraçãozinha mais. Ninguém vai sair daqui para falar que vai orar, mas ao invés de orar, rezar, porque vai repetir aquela mesma oração por causa da pressa. Não. Nós vamos sair daqui para nós termos tempo para Deus. Amém? Pode aplaudir o Senhor Jesus e glorificar. Olha só como Deus é maravilhoso. Olha que palavra linda, versículo 17. Quem estiver sobre o eirado, não desça para tirar de casa alguma coisa. Às vezes a gente, quando fala assim de eirado, a pessoa nem sabe, né? O que será que é eirado? Eirado é como se, na nossa cultura, é como se fosse a nossa laje, né? Então as casas lá não tem, por exemplo, um telhado como tem as nossas, né? Porque lá não chove, pessoal. Não tem essa coisa de chover a ponto de ter esse telhado para proteger
Então, as casas, elas terminam com uma espécie de laje, né? E eles tinham acesso a esta laje. Se você olhar em Atos dos Apóstolos, você vai ver que muitos deles, inclusive uma passagem muito conhecida que o Espírito Santo me traz aqui à memória, é quando Pedro recebeu aquela revelação do lençol que descia, segurado pelas 4 pontas, com diversos animais imundos dentro, e Deus falando para ele: Pedro, pega um desses animais, mata e come. Ele estava num período ali antes do almoço, meditando, no eirado. Ele estava orando no eirado. Então, eirado é um tipo de laje. Mas a laje destas casas não era qualquer pessoa que tinha acesso. Eram somente as pessoas íntimas daquela casa. Ou apenas aquelas pessoas que fossem convidadas, porque era um lugar especial. Como você lá na sua casa, você deve ter lá um lugar comum, onde você recebe as visitas, você recebe as pessoas, mas você deve ter um lugar lá que é íntimo, um lugar especial, que é só seu, só da sua família. Então, a laje era exatamente esse lugar, é um lugar íntimo, um lugar especial. Então, o que a Bíblia está dizendo aqui? Olha, se você já alcançou esse lugar especial, não desce mais não. Não desce, porque nada que está lá embaixo tem importância. Lembra da mulher de Ló? Mulher de Ló foi tirada de Sodoma e Gomorra, e ela estava sendo colocada num lugar específico, mas o que ela fez? Ela olhou ela valorizou as coisas que ficou lá de trás, e virou uma estátua de... Então, ó, você, a Bíblia está dizendo assim, ó, você que já chegou num momento especial da sua vida, não olha para trás não. Você que alcançou um lugar especial na sua vida, ó, não fica preocupado com as coisas lá de trás, não volta para trás. Você que espiritualmente já está preparado, ó, não fica procurando problema lá de trás. Tem gente que fica procurando, tem gente que fica, sabe, buscando, revirando. Não, aquele que está no eirado, olha aí, olha o que está escrito aí na palavra: quem estiver sobre o eirado não desce para nada na sua vida. Não desce. Diga para quem está do teu lado, fala assim, ó, não desce. Olha para mim, não volta. Olha para mim, vai para frente. Amém, irmão? Pode aplaudir, glorificar Senhor Jesus. Vai para frente, vai para frente. Vamos dizer junto? Fala assim, vamos em frente. É isso aí que a palavra está dizendo para nós, irmão. Olha o versículo seguinte, fala assim, ó: e quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. O campo era lugar do quê? De trabalho. De trabalho. Então o que a Bíblia está dizendo assim, ó: quem estiver trabalhando no reino, não volte por nada. Por nada. Irmão, tudo aquilo que você tem aprendido, começa a trabalhar na sua vida. Tudo que você tem aprendido na igreja, começa a trabalhar, sabe? Trabalha no seu campo, trabalha a sua vinha, trabalha, e não volta para trás por nada. Mas tem gente que fica procurando descobertas, e por incrível que pareça, tem gente que consegue ainda, sabe, inventar descoberta. Eu fiquei pensando, você deve ter visto aí, por exemplo, uma pessoa que eu acho que era da fé, amedrontando aí na internet com relação ao dia 31, a respeito do cavalo amarelo,
que na noite do dia 31, na madrugada do dia 31, ia morrer tanta gente, que não era para ninguém sair de casa, que ia aí ter gente morta na calçada. Eu fico pensando, meu Deus, e tem gente que dá ouvido, tem gente que entra nisso, escuta e para ouvir o texto inteiro. Irmão, não para não olha para trás. Você já não leu a Bíblia? Quem já leu a Bíblia aqui? Você não conhece a palavra, irmão? Se você conhece a palavra, não olha para... Se você está trabalhando aí a sua vinha, a capa não tem importância nem... Então, tem gente que fica inventando coisa. E tem gente que tem um coração para receber coisa inventada. Tem gente que fica pedindo, parece, tem gente que parece que abre a porta de casa esperando essas coisas, irmão. E a internet faz isso. E quanta gente... Aí eu fico pensando, meu Deus, onde será que mora essa pessoa que fez isso? Que igreja será que quem será que é o pastor desta pessoa? O dia 31 passou, nada aconteceu. Onde que essa pessoa põe a cara agora? Como que ela sai nas ruas? Como que o pastor dela agora enfrenta a comunidade? Como que a igreja dela, não é isso? Irmão, então, o que a Bíblia está falando aqui? Não invente nada. E não fica procurando invenções. Você já está lá, você já está no irado. Você já está lá em cima. Você já está no campo de trabalho. Não olha para trás, não volta para trás, amém? Pode aplaudir, glorificar a Deus. Aí a Bíblia fala assim, ai das que estiverem grávidas, e das que amamentarem naqueles... Então, é uma palavra voltada para aquelas realmente que estiverem grávidas. Já pensou, por exemplo, quando a gente estiver aí, às vésperas da volta do Senhor Jesus Cristo, aquelas que estiverem grávidas, por exemplo, não vão poder dar à luz, não é verdade? Não vão poder dar à luz. Aquelas que estiverem, de repente a pessoa, aquela que tiver para dar à luz, fala assim, ai, tomara que Jesus não venha, até que eu dê a luz, para que eu possa conhecer. Então, ai dessas que estiverem grávidas, vão ficar frustradas, porque Jesus não vai deixar de vir por causa disso. Esses planos não vão acontecer. Então, ai daqueles que estão fazendo planos longos. É isso que a Bíblia está falando. Não está falando só da mulher grávida. É que a mulher grávida está sendo usada como exemplo. Então, não fica fazendo plano muito, não fica colocando a sua vida em risco, com planos muito, eu vou arriscar, porque se isso der certo, está certo que são 5 anos, está certo que são 10 anos, mas, olha, eu vou ter uma grande vitória. Ai das grávidas, ai daqueles que estão fazendo planos longivos. Será que nós não estamos vendo? Se nós não estivermos vendo, quem lê, entenda. Fala para quem está do teu lado, fala, Jesus está voltando, irmão. Jesus está voltando. Você até pode entrar num projeto longo, mas sem muito plano. Fica fazendo plano não. Não fica pensando longe não. Pensa agora. Fala, Jesus está voltando agora. Então é isso que é a palavra. Não fica sonhando não, sabe? Presta atenção, nós estamos diante de uma pandemia. Acorda. O momento é agora, não é a gente ficar pensando em coisas lá na frente, não. Fica pensando em coisas lá na frente, você se distrai, pronto, daqui a pouco você está contaminado, daqui a pouco você está entubado, e daqui a pouco nós estamos recebendo uma notícia ruim aí. Então presta atenção, não viaja não. Ai dos que vivem assim, com a cabeça na lua. Ai dos que vivem fazendo planos no meio de uma situação como essa. Ai daqueles que fazem planos próximos da volta de Jesus. Ai daqueles que amamentam. Que a Bíblia está dizendo? Está usando como exemplo.
os que amamentam, quando a mãe está amamentando o filho, o que ela está pensando? Se for um menino, ela está pensando naquele filho, se formando em engenheiro, se formando em médico, não é isso? Ela dá ali, ela amamenta aquela criança pensando lá no futuro, né? Talvez isso não vai dar tempo de acontecer. Se for uma menina, a mãe já, né, amamenta ali pensando nela, casando, entrando na igreja, vestida de noiva. Ai dessas pessoas que ficam fazendo planos assim. Não é tempo disso. É tempo de botar a cabeça na realidade. É tempo de nós sentirmos o vento, de nós sentirmos a temperatura. É tempo de nós vivermos as nossas realidades e enfrentarmos ela com sabedoria e temor que é o princípio da sabedoria. Amém, irmão? Pode aplaudir o Senhor Jesus e glorificar. É tempo de você lavar a mãozinha. É tempo de você buscar uma proteção, um distanciamento. É tempo de você ter sabedoria, botar uma máscara aí. Não vai te custar nada. Se vale ou não vale, faça, não te custa nada. É tempo de você prestar atenção no seu dia a dia, nas suas práticas. É tempo de você estar concentrado, não viajando. Ai daqueles que estão viajando, ai daqueles que estão negligenciando, ai dos negacionistas, ai daqueles que estão negando. Isso não é nada. Como não é nada? Isso é tudo mentira, isso é tudo. Como é mentira? Mas tem gente que está vivendo assim. Tem gente que está com isso na cabeça. Então, ai das grávidas que ficam pensando, ai das que amamentam, ai daqueles que estão com a cabeça cheia de ilusão. Quem está entendendo, diga amém. Pode aplaudir e glorificar o Senhor Jesus. Orai, aí diz assim o texto, orai para que a vossa fuga não se dê no inverno e nem no sábado. Por que ele fala isso aí? Porque o judeu tinha uma grande dificuldade com relação a essas duas coisas. O sábado, porque o sábado era consagrado, não podia fazer nada. Então o judeu, se tivesse que fazer alguma coisa no sábado, ele não fazia nada. Então, se alguma coisa fosse acontecer no sábado e tivesse que fugir, por exemplo, o judeu não fugia, ele ficava ali. Se tivesse que tomar uma providência, ele não tomava, porque ele não podia, segundo a lei, fazer nada. Se alguma coisa acontecesse num dia de inverno, por quê? Porque eles tinham muita facilidade em fazer as coisas, né? Em outras circunstâncias, talvez com o tempo ainda quente, mais quente do que a gente talvez aqui suporta, mas o inverno para eles era uma grande dificuldade. Então, irmãos, o que a Bíblia está dizendo? Que nós não podemos olhar e parar diante das nossas dificuldades. O que é difícil para você? Para mim é muito difícil. Eu sei que eu tenho uma situação aí que eu tenho que resolver, mas para mim é muito difícil resolver essa situação. Então, se Jesus vier e você ainda não tiver resolvido essa situação. Eu tenho que tomar uma decisão aí, mas essa decisão é tão difícil para mim. Olha, está complicado. Então, se Jesus voltar e você não tomar essa decisão difícil. Puxa, você tem que enfrentar essas dificuldades e você tem que colocar a sua vida em ordem, preparada, porque se Jesus vier, você tem que estar como? Pronto. Você não pode ser impedido por um sábado. Você não pode ser impedido por um inverno, você não pode ser impedido por uma divisão,
Você não pode ser impedido por uma falta de perdão. Você não pode ser impedido por causa de um medo, por causa de um vício, por causa de uma vida errada. Toma uma decisão, enfrenta essa situação e coloca a sua vida em ordem diante do Senhor. Amém? Pode aplaudir e glorificar Jesus. Aí ele dá uma parada no antes e ele vai lá no depois. Ele vai falar agora sobre por que tem que fazer isso. Porque a gente precisa ser salvo. Por quê? Porque nesse tempo de grande tribulação, ele está dizendo, haverá, não uma tribulação, mas haverá uma grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora, nunca se ouviu falar, nunca teve. Então, o que nós vamos ter lá na frente, não é um problema, não é uma coisa difícil, não é uma coisa que é para a gente se preparar para passar, não. A grande tribulação é a grande tribulação. Então ele fala, olha, você tem que tomar essas providências, porque não vão ser dias difíceis. Olha aí o versículo 22, ó. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão. Toma providência. Às vezes a pessoa fala assim, se Jesus vier e eu não for arrebatado, e eu não tiver salvo, aí eu fico para a grande tribulação, aí eu enfrento as dificuldades, aí eu vou morrer por Cristo. Você pensa que vai ser fácil? Tem gente que pensa que vai ser assim. É isso que ele está falando. Olha, não brinca com isso não. Não são dias que vão ser assim, superados, com um pouquinho de dor, com a morte. Não vai ser nada fácil, vai ser tudo muito. Você não pode estar preparado para a grande tribulação, você tem que estar preparado para a salvação. Você tem que estar batizado, porque quem crer e for batizado será, e quem não crer será o quê? Você tem que tomar providência. Mas eu tenho um sábado que me impede de batizar. Então, esse sábado, hein? Tomara que Jesus não venha sem você ser batizado. Tomara que Jesus não venha num sábado. Tomara que Jesus não venha no seu inverno, né? Esse talvez seja o seu inverno. Entendeu, irmão? Então, são dias difíceis. Aí, veja bem, ele volta para a realidade. Quando ele volta para a realidade, ele fala assim, ó: então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, faça o quê? Faça o quê? Presta atenção, abre bem o seu ouvido. Faz assim, ó, faz assim, abre bem o seu ouvido, pelo amor de Deus. Que a Bíblia está dizendo assim, ó: se alguém vier com alguma novidade, não há Ô pastor, eu vi isso aqui na internet. Meu irmão, eu fico tão triste com isso, irmão. Eu fico tão triste com aqueles irmãos, sabe, da nossa igreja, porque, eu falo da nossa igreja, porque, puxa, eu vejo a dedicação dos nossos pastores, o cuidado, o temor para ensinar a palavra, para não errar. Puxa, nós estamos procurando ensinar a palavra para vocês, e aí vem alguém e fala: pastor, eu vi esse negócio aqui na internet, o que o senhor acha? O que eu acho? O que eu acho? Tá, eu vou deixar a Bíblia de lado, para poder olhar para uma novidade da internet. Que legal, isso aí. Se alguém disser para você, eis aqui o Cristo, faça o quê? Acredite no quê? Acredite na palavra de... Amém, irmão? Porque é isso que vai acontecer. As pessoas vão ser levantadas pelo inimigo para dizer assim: tem uma novidade aqui para você, tudo que você aprendeu está errado, isso aqui que é o certo, vai por aqui.
vai por ali. Poxa, o que nós estamos ensinando aqui para você? Nós estamos ensinando o que Jesus ensinou na palavra. Nós estamos ensinando para você o que Jesus mandou a gente ensinar. O que Jesus mandou a gente ensinar? Que Ele é o a verdade que ninguém vai ao Pai senão por... Pode aplaudir o Senhor Jesus e glorificar a Deus. Mais do que nunca vai ser uma chuva de novidade. Abre sua Bíblia aí, versículo de número 23, lê comigo. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, olha uma novidade, olha que bacana, ou eis ali o Cristo, não acredite, fala comigo, não acrediteis, não acrediteis, não acrediteis. Por que, pastor? Porque surgirão coisas novas, é isso que está escrito aí? Surgirão novidades, é isso que está escrito aí? Não, surgirão o quê? E falsos, operando o quê? Presta atenção nisso. Não vai ser uma coisinha tímida, não. Se levantarão falsos cristos, falsos profetas, fazendo o quê? Grandes sinais, pessoal. Não fique esperando não uma coisa tímida. Não fica esperando uma coisa falsa para todo mundo falar assim: ó lá, dá para ver que é falso, ó, dá para ver. Não, pessoal. Fique esperando, segundo a Bíblia está dizendo aí, ó, fica esperando coisas grandes sinais e Por que grandes sinais e grande prodígio? Porque para enganar, se possível, a quem? Vira para quem está do lado e fala assim: você, fala, você. Quem é escolhido aqui? Levanta a mão. Então é para enganar você. E para enganar você não é fácil, você conhece a Bíblia. Para enganar você tem que ser um negócio forte. Para enganar você tem que ser um negócio consistente. Para enganar você tem que ser um espetáculo. Mas não se deixa levar. Quando você vê lá uma novidade, se eu fosse você, eu nem vejo. Eu às vezes abro o meu zap lá, os irmãos me mandam uma novidade. Quando eu abro assim que eu vejo que é uma novidade, eu já fecho eu fecho. Eu não vejo tudo. Vejo o começo. Fugiu daquilo que eu já tenho, eu não vou olhar para trás. Eu não vou descer do eirado. Diga para quem está do lado, fala: você vai. Amém, irmão? Pode aplaudir e glorificar a Deus. Aleluia. Olha o que fala o versículo 25. Vede que vô-lo tem o quê? Predito. Jesus está dizendo isso antes. Quer dizer que isso vai acontecer? Isso vai acontecer? Depois. Isso vai acontecer amanhã. Isso vai acontecer depois de amanhã. Fala para o irmão, fala: irmão, acorda aí, meu. É amanhã que vai acontecer, não foi a semana passada. Sabe, vão acontecer grandes sinais. Vai ter igreja tremendo parede, vai ter gente ouvindo vozes, vai ter parede chorando, vai ter parede derramando sangue, vai ter santo falando, vai ter, irmão, vai ter. Vai ter coisas sobrenaturais
Mas fala para o irmão: irmão, não desça, irmão, não volta, não volta. Fala: você já está quase lá, irmão, quase lá. Jerusalém é logo ali. Amém? Pode aplaudir e glorificar. Aleluia. Aí fala assim o versículo, ó: portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saia. Ou, ei-lo no interior da casa, não. Poxa, mas nem. Por quê? Porque não vai haver sinal, ele não vai aparecer. Ele não vai mandar recado. Ele não vai preparar ninguém. Porque olha o que está escrito no versículo 27. Fala assim: porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Fala para quem está perto. Fala: de repente, quando você menos esperar, Jesus vai voltar. Vamos aplaudir, vamos glorificar. Aleluia. Olha, é pesado, mas está na Bíblia. Então a Bíblia me dá essa liberdade de ser um pouco pesado aqui. Olha o versículo, último versículo: onde estiver o cá, ali se ajuntarão os... Tem gente que fala assim: puxa, não entendi esse versículo. É difícil de entender esse versículo, irmão, porque esse versículo é duro. Esse versículo aí, ele não é um mingau, não. Ele não é um lenitivo, não. Ele é uma exortação. Ele é uma advertência. Ali onde estiver um cadáver é o quê? Um morto. Ali onde tiver um morto, vai ter um monte de... Sabe o que a Bíblia está falando? Que aonde tiver uma coisa morta, vai ter uma multidão de gente comparado a abutre. Então, quando você perceber um irmão falando assim: olha, você precisa... É um dos abutres que está venerando os cadáveres que vão existir nesse mundo. Mas tem uma multidão de gente falando, mas tem uma multidão de gente indo. São abutres. Aonde estiver uma especulação, aonde houver um falso Cristo, aonde houver uma falsa profecia, aonde houver um sinal de errado, vai estar assim de abutre. Fala para o irmão: assim de abutre, assim. Lá no campo, quando a gente conta os animais, e às vezes falta um, a gente fala assim: o que será que aconteceu? Será que morreu? Aí um outro fala assim: eu acho que não morreu não, porque eu não vi nenhum urubu. Porque aonde tem um cadáver, existe os... Não deixe ninguém fazer de você um abutre, irmão. Não deixe ninguém fazer você comer comida morta. Não deixa ninguém te levar a um banquete de morte, irmão. Porque Deus tem uma palavra de vida para você. Amém? Vamos aplaudir, vamos adorá-lo, vamos glorificá-lo. Aleluia, vamos ficar de pé. Glória a Deus, vamos ficar de pé. Graças a Deus. Venha para a igreja, irmão. Venha para a igreja, viu? Venha para a igreja. Cuidado nesses últimos dias com aqueles que oram em casa. Cuidado nesses últimos dias com aqueles que gostam de fazer visitas espirituais. Olha para mim, poxa, eu sou pastor de vocês.
Vocês me vê fazendo visita espiritual, vocês me vê orando de porta em porta, vocês me vê profetizando na cabeça das pessoas, vocês me veem fazendo aí coisas desse tipo, vocês me veem aí correndo para cá, correndo para lá, botando coisa na internet, cansando, fadigando. Poxa, olha para mim, poxa, eu sou pastor de vocês. Não fiquem agitados. Não fiquem atribulados. Fala para o irmão que está do lado, fala, desacelera. Fala assim, ó, fique em paz. Irmão, vamos ficar em paz, irmão. Vamos esperar o arrebatamento em paz. Vamos passar os nossos dias em paz. Descansa, irmão. Diga comigo, descansa. É isso que Deus quer. Tudo está preparado. Jesus preparou tudo. Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. Jesus é a nossa salvação. Diga assim, Cristo já preparou todas as coisas. Ó, você me vê em evidência? Eu seria uma pessoa aqui que poderia viver em evidência. Você poderia estar vendo toda hora eu fazendo comentários, eu querendo aparecer, toda hora na internet, toda hora. Você me vê? Segue a gente. Você vê os outros pastores? Segue a gente. Nós somos o que aqui? Nós somos exemplo dos fiéis. Nós somos exemplo dos fiéis. Vem com a gente, pessoal. Diminui. Vamos viver mais tranquilo. Vamos olhar para esse momento, chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, mas vamos olhar para Jesus, amém, irmão? Diga assim, Cristo já nos preparou tudo. Levanta a tua mão para o alto. Senhor, muito obrigado, meu Deus, porque o Senhor permitiu a nossa presença em tua casa nesta noite. Meu Deus, guarda as portas da tua igreja abertas, Senhor. Abençoe as nossas vidas com a presença do teu Espírito Santo. Pai, nós te pedimos, guarda a tua igreja, guarda teu povo, para que eles possam resplandecer a luz do Senhor no meio destas trevas. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do coração de Deus e as doces e meigas consolações do Espírito Santo seja agora e para todos sempre com a tua igreja. Aquele que crê recebe. Diga comigo, amém. Bem forte para Jesus, irmão. Glória a Deus.